Olá! E mais uma vez estamos aqui para falar hoje de um assunto tão gostoso, mas tão bom. Nadma, como eu gostei de estudar esse tema. E você, Nadma? Eu também, porque ele mostra com clareza o trabalho de Jesus para poder estender a mão e falar: vem, é para você o que eu tenho. Então, eu achei assim sensacional o estudo dessa semana, falando sobre a importância dessa unidade que ele quer que a gente tenha. Que a gente é irmão, já dei o spoiler total. É isso aí, é isso aí. E o povo pediu e ela voltou. Fabiola Lira, seja bem-vinda novamente ao nosso bate-papo. É tão bom estar com você, Fabiola, é tão bom te ouvir. Você tá bem? Tudo bem, é um prazer imenso estar com vocês. A alegria é minha, viu, Esther e Nadma, estar compartilhando esse momento tão especial aqui com vocês. Que bom, que bom. Fabiola, já que você voltou, que o povo pediu, você voltou, então ore para a gente começar, pode ser? Vamos orar. Maravilhoso Deus, te damos graças, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui juntas, envolvidas nesse trabalho tão lindo de estudarmos a tua palavra, e nós pedimos humildemente que o seu Santo Espírito continue sendo o nosso professor. Fique conosco, por favor, nos instrua, ilumine todas as pessoas que terão acesso a esse vídeo, ao áudio, e que juntos possamos crescer na graça de Cristo Jesus por meio da sua palavra. Nós te pedimos isso em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu sei que a Nadma já deu um grande spoiler aí do que a gente vai falar, mas vamos pontuar alguns assuntos aqui. Nosso bate-papo dessa semana, o título é Expiação Horizontal, a Cruz e a Igreja. A gente vai entender o que é essa expiação horizontal. Se a gente pensa na cruz, a expiação horizontal, o que seria isso? Nós vamos falar sobre paz, nós vamos falar sobre comunidade, nós vamos falar sobre inclusão, amizade, unidade. Nós vamos falar sobre o verdadeiro evangelho. Olha que coisa boa. Meninas, na semana passada, quem não lembra, volte lá no episódio anterior. Nós conversamos sobre a comunhão vertical. O que é a comunhão vertical? Entre nós e Cristo. E esse assunto estava está lá registrado em Efésios 2, dos versos 1 a 10, certo? Agora nós vamos fechar o capítulo 2 de Efésios, a partir do 11 até o 22, que fala sobre a comunhão horizontal, que é do ser humano entre si. Então, é a minha comunhão com você, Nadima, é a minha comunhão com você, Fabiola, que a gente vai conversar sobre isso. Combinado? Eu quero começar lendo um texto que está em Efésios 2, 13 e 14. E só esse texto, meninas, eu não sei o que vocês pensam, mas só esse texto a gente já tem muito o que falar sobre ele. Diz assim, ó. Mas agora em Cristo Jesus, vocês, eu vou frisar algumas palavras aqui, ó. Vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um. Então a gente vai entender algumas coisas aqui. Primeiro, quem são esses vocês que o texto fala? Longe, longe de quê? De quem? Dois povos, quem são esses povos? E por que esses povos se tornaram um? Não sei, vamos conversar sobre isso. Meninas, vamos dividir esse assunto, porque tá bom demais. Vamos finalizar Efésios 2 e a gente vai dividir em três blocos. Primeiro, a gente vai falar Cristo salva igualmente judeus e gentios. Opa, já tô dando alguns spoilers aí do que eu perguntei aí para vocês. Embora Deus primeiro tenha chamado os judeus para a missão de proclamar sua salvação ao mundo. Olha só, vamos tratar sobre isso. A salvação oferecida a todos pelo Senhor Jesus é universal, porque ele morreu na cruz, proporcionando dessa forma a salvação para todos aqueles que nele crê. E assim, o muro da separação entre esses povos, que aí eu já vou dar um spoiler, judeus e gentios, se tornou irrelevante.
E também a gente vai falar, Jesus Cristo não apenas destruiu o muro entre esses povos, mas também construiu uma nova realidade, um novo templo de Deus, que é a igreja, onde judeus e gentios, igualitariamente e unidos, formam essa igreja. Que coisa boa, né? Que coisa boa é disso que vamos falar. Nádima, vamos conversar? Tá com. Bora! Bora conversar. Nádima, estudando Efésios 2, do 13 ao 22, o que que você pode dar uma introdução aí, um resumo pra gente? Eu gosto sempre de voltar lá atrás. Quem escreveu? Paulo. Quem era Paulo? Ele era um perseguidor, mas ele era judeu, tá? Quem era, então, judeu ou gentio? Judeu é de uma linhagem, vamos chamar de DNA, tem o sangue, não vou dizer sangue azul, mas eles tinham um chamado de Deus como povo. Então, assim, veio de Abraão, depois os pais da fé, nós vamos encontrar ali todas aquelas tribos dos filhos de Jacó, e até hoje, se você vai em Israel, eles ainda são subdivididos por essas tribos, certo? Tem os levitas, que são os especiais, que vão cuidar de templo, etc. Então, quando Deus quis mostrar o seu amor para o mundo, ele escolheu um povo e falou: olha, eu preciso que vocês falem de mim para as pessoas. Era o povo judeu, tá? Tinha outro nome, israelita e tal, mas ele virou o povo judeu nesse período de Paulo. Paulo, sendo judeu, ele defendia com unhas e dentes aquilo que ele conhecia antes do seu encontro com Jesus. Quando ele tem um encontro com Jesus, cai do cavalo, fica cego, ele entende a missão de Jesus. E ele abraça essa missão e fala: é agora. Agora eu vou falar de Jesus. Mas o que ele entendeu e que foi muito importante? Que existiam dois povos. Tinha o povo que era judeu, que foi escolhido até a cruz para falar de Jesus. Depois da cruz não precisaria mais. Tanto que Paulo começa a falar e outros vão falar também. Mas a partir daquele momento, esse evangelho que eles recebiam de primeira mão, que Deus falava, que tinha profeta para eles, ele foi estendido. Quando Paulo fala aqui, vocês estavam longe. Olha que interessante. Tem que se aproximar de Jesus. E ele faz o quê? No seu ministério, ele busca os gentios para também se aproximar de Jesus. Então, essa é a coisa linda de quando eu entendo o poder do evangelho na minha vida e eu consigo mostrar para os outros a importância desse evangelho. Então, quem eram dois povos, judeus ou gentios? Eles eram rivais. Eu queria até dar um exemplo, mas eu vou dar um exemplo assim bem xaropinho, tá? Brasileiros e argentinos, entenderam? Né? Então, não somos rivais. Imagina, põe os dois times para jogar para ver o que acontece, tá? Só que lá eles tinham escárnios, eles rebaixavam as pessoas. A gente fica só, assim, brasileiros e argentinos a nível de futebol e nada mais. Eu tenho super amigos, a gente até gosta de visitar muito a Argentina e tal. Mas lá não. Os judeus rebaixavam os gentios. Imagina, tipo, você não é nada e tal. E os gentios, de igual forma, falavam: imagina, olha o que vocês fazem. Vocês têm circuncisão. Nossa, que bobeira, entenderam? Então, eles se degladiavam constantemente em todos os níveis. E quando vem esse evangelho, e daí eu vou pegar o braço da cruz, porque o braço é aquele que abraça, tá? E Jesus mostra pela cruz um braço que abraça a todos, tanto judeus como gentios, e nos torna iguais. Então não tem ninguém melhor que ninguém. E esse é, assim, a essência do amor de Deus. Eu faço você, não importa a sua nacionalidade, sua cor, nada. Você, todos são meus filhos.
Eu posso adotar, mas é meu filho. Não tem problema. Então, isso que eu acho, assim, muito impressionante. Era difícil para eles entenderem essa fala de Paulo? Lógico que era. Pensa, eles estavam ali na fúria, né? Querendo um se degladiar. E ele fala, opa, a partir da cruz, somos todos iguais. E isso faz toda a diferença. E o principal motivo, qual que era? Porque quando Jesus veio, nós estamos estudando sobre isso, essa expiação horizontal tem a cruz, mas é para a formação de uma nova comunidade, que é a igreja. Então, eu não posso ser maior ou melhor do que Esther, do que Fabiola, do que ninguém, porque todos nós fazemos parte de um todo. E isso que faz toda a diferença. Então, a essência aqui agora, de novo, Esther, é amor. Jesus veio para salvar a todos. Não é porque eu tenho sangue A ou B positivo ou O, não. Não importa quem eu seja, ele veio para nos salvar. E a missão dos judeus era, antes da morte de Jesus, proclamar esse amor. Eles não cumpriram, então eles estavam longe. Os judeus também, os gentios também estavam longe. E daí Paulo fala assim, se aproximem da cruz para sentir esse abraço. E daí, quando a gente está mais perto, a gente fica unido e a gente se sente igual. Então, a salvação foi oferecida para todos nós. Será que a gente está recebendo isso? Ou a gente está ainda de picuinha querendo se achar, né? Não tem porquê, gente. Eu gosto de dar uma ilustração, falo assim, tá se achando muito? Vai num hospital, daqueles bem terríveis, dos cuidados paliativos, fica lá dentro um pouquinho, se coloca no lugar de uma daquelas pessoas, você sabe que você não é nada. Então, nós precisamos realmente rever esse conceito lindo do abraço de Jesus, que é quando ele alcança, ele me alcança, mas eu alcanço quem está do meu lado, e assim nós vamos progredindo nessa proximidade com Jesus. Uau! Tudo isso que a Nadma falou foi só para explicar o texto dos 2 versículos que eu falei, que Já é resumiu, Esther? Já está Efe... maravilhoso. Não, uma introdução perfeita, Efésios 2, 13 e 14. Nadma é professora, né? Dispensa comentários. Perfeito. Mas, ô Fabiola, a Nadma falou que os gentios e os judeus eles ficavam tirando onda, assim, um com o outro, tal. Mas qual que era a raiz dessa briga que havia entre eles? Quais eram os motivos reais que aconteciam entre eles? Pode falar? Vamos lá. A Nadma fez uma explanação perfeita e muito resumida. Eu queria aprofundar um pouquinho mais para a gente entender de onde vieram esses povos, tá? Porque talvez quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, ainda fique confuso. Fala assim, mas o que tem a ver judeu com gentil e Paulo no meio dessa galera? Né? E como a Nadma muito bem colocou, a Bíblia ela é linda, ela é toda unificada. Então a gente não pode olhar partes muito isoladas, a gente precisa entender de uma maneira bem geral mesmo, e começa muito bem com Abraão. Lá em Gênesis, se a gente voltar, quem estiver nos ouvindo aí, quiser folheando aos poucos, Gênesis capítulo 14, vem falando um pouquinho o início do que seria essas subdivisões de povos. Na Bíblia nós temos muitos relatos. Então a gente tem o hebreu, o povo de Israel, o povo gentil, os judeus, e como é que começou tudo isso? Então começa com Abraão. Abraão sai da sua parentela, vai para uma outra terra por um convite do Senhor. O nome dele, que antes era Abrão, se torna então Abraão, e Deus faz uma promessa: ó, eu vou te fazer pai de multidões. Não é uma, duas pessoas, não, é muita gente, é multidão, pai de nações. E através de você, todas as nações serão abençoadas. E aí, conhecendo um pouquinho da história, a gente sabe que Abraão já era de muita idade, teve um filho, o filho da promessa, a gente sabe que ele teve dois, mas vamos falar de Isaac, que foi o filho da promessa. Isaac tem Jacó,
Jacó também tem um encontro com o Senhor, ele também passa por um período de conversão, ele se entrega ao Senhor e ele passa a se chamar, então, Israel. Então, vamos pensar assim, Deus, ele trabalha com essas transformações e modificações. E antigamente, Esther e Nádia, é muito lindo entender essa parte histórica da Bíblia, uma nação, um povo, uma pessoa, ela tinha essa característica. Jacó se tornou Israel, Israel teve 12 filhos, daí vieram as 12 tribos, e a partir daquele momento o pessoal já não falava, são os filhos somente ali do Israel, que era Jacó. Não, virou uma nação, a nação de Israel. Então isso se popularizou. Ok, mas aí de onde que vem esse Judá? Judá era uma dessas tribos, né, dos filhos de Israel. E quando a gente vai indo um pouquinho mais na Bíblia, a gente passa lá por 1 Reis. E a gente vai entender 1 Reis capítulo 12, depois do reinado de Salomão, depois que Salomão morre, o que acontece com o reino? Ele é subdividido. Então, é dividido um reino que antigamente eram várias tribos, é dividido em 2 grupos. O reino do norte, que passa a se chamar Israel, e o reino do sul, que passa a se chamar Judá. Judá, ok, eu sou da tribo de Judá, então eu sou um judeu. Aí que vem essa nomenclatura. Então, os judeus eram o povo característico da tribo de Judá. Com o passar do tempo, né, ao longo dos anos, entre altos e baixos, aquele povo ainda com as suas diferenças, teve uma nomenclatura comum. Todos aqueles que professavam os mesmos cerimoniais, eles passaram a se tornar, então, judeus. Então, vamos pensar o seguinte, a partir desse rápido organograma aqui na nossa cabeça, começou em Abraão, parou ali nos judeus, aí que vem o X da questão. As nações seriam abençoadas não por Abraão, é porque dessa tribo, aquela genealogia que às vezes a gente tem preguiça de ler, não gosta de ler, mas lá em Mateus a gente sabe que Jesus veio de onde? Veio da tribo de Judá, veio dessa genealogia. Jesus era um judeu, assim como Paulo também era um judeu. Então, é interessante nós analisarmos que existiu, sim, uma promessa, um presente muito maravilhoso, específico para essa nação. Mas, assim como João também já relata lá no capítulo 1, verso 11, ele veio para os seus, Jesus veio para esse povo, mas os seus o rejeitaram. Eles eram para compartilhar essa boa nova com todas as outras nações. Mas o que a gente corre esse mesmo risco hoje, Esther e Nadima? Eu sou a última bolacha do pacote. Eu sou mais importante, cai bem naquilo que a Nadima já comentou. O que tinha junto nessa preciosidade que os judeus, eles observavam muito? Os mandamentos. E na cabeça dos judeus, eles ainda não entendiam que aquele que estava ali naquele momento, Cristo Jesus, era o Messias, era o Salvador, que já era anunciado pelos profetas lá atrás no Antigo Testamento, que para eles era a Bíblia que eles tinham. Então, olha, perceba assim que profundo a gente falando aqui, a gente extrai muitas lições, mas é muito intenso, é muito profundo quando a gente começa a entender que aquele povo que precisava espalhar a mensagem, eles não entenderam a mensagem. E os mandamentos se tornaram um fardo para aquele povo porque eles não entenderam que deveria ser guardado. E aí vem bem naquilo que Nadima falou. Eu observo os mandamentos, e aqui eu não estou falando só dos 10, ok? Que permanecem depois, mesmo depois da morte de Jesus. Fabíola, mas espera aí. Quando Jesus morre na cruz, não são abolidos alguns dos mandamentos? Opa, a cerimônia, sim, porque o sacrifício não precisava mais. A circuncisão para se tornar parte de um povo não precisava mais. Mas os mandamentos, aqueles que Jesus ele diz que vai instaurar no nosso coração eternamente, esses permanecem. E, inclusive, Paulo relata em Efésios, no capítulo 6, ele vai trazendo à memória daquele povo os mandamentos do Senhor. Então, uma das grandes rixas, Esther, respondendo a tua pergunta, era que sim, os judeus eles tinham uma preciosidade, eles tinham uma luz, mas eles guardaram para si essa luz e usavam essa luz como fardo para apontar aqueles que não faziam parte desse povo, que eram os gentios.
Então, em resumo, quem eram os gentios? Eram todos aqueles que não participavam dessa comunidade considerada como judeu, como judia, como essa característica de guardar mandamentos, observar os cerimoniais, e por aí a gente já sabe para onde vai a história. Então, os judeus, eles se alicerçavam muito nos mandamentos do Senhor, e reclamava para si essa graça, e os gentios já falavam, não, não, isso aí tá demais. Na minha era agora, a coisa está um pouco mais light, eu vou viver de outra maneira. E vem Paulo, um judeu, que é levado cativo pelo Senhor nessa missão de trazer essa unidade. Eu achei lindo. E já finalizando, tem um arqueólogo, eu não sei quantos que estão nos ouvindo aqui conhecem, ele é doutor, professor, teólogo, arqueólogo, tem tantas formações que é difícil falar, o Rodrigo Silva. E ele diz que a carta aos Efésios, ela é o suprassumo da teologia de Paulo. É como se fosse um néctar de Paulo ali, falando aquelas pessoas, é o seguinte, nem aqui e nem lá, o caminho é Cristo. E é por ele que nós viveremos ou morreremos. E é lindo entender isso, porque não há grego, não há judeu, não há gentil, em Cristo nós somos um. E isso basta. E é lindo entender tudo isso, porque isso afeta a mim e a você, Esther, e a Nádima também. Nós não nascemos lá daquela tribo de Judá, nós não estamos lá, nós não somos judias. Nós também não estamos lá naquela época dos gentios, mas nós nos tornamos igrejas, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e essa mensagem também é para nós. E isso me enche de esperança, eu não sei vocês. Eita, que hoje tá bom demais, hein? É aula sobre aula. Ô, Fabiola, você falou muito bem sobre a questão dos judeus, né? Que eles se achavam porque eles guardavam mandamento, eram super zelosos com os mandamentos. Mas eu tô enganada, ou os gentios, eles eram as vítimas, porque você não falou nada assim de algo que eles se sentiam, que eles faziam contra os judeus. Eles só eram marginalizados pelos judeus ou eles faziam alguma coisa também? Eles tinham alguma Não, questão aí? ali era uma briga de egos, quase que, né? Então vamos lá. Entre judeus, eu sou a galera aqui dos mandamentos, eu faço e aconteço, e estou aqui na graça, tá no meu caminho por aqui. Os gentios, eles tinham muito uma questão também de obras, né? Então, ao passo que existe um encontro muito grande, uma relação muito grande entre ações, tanto de judeus quanto de gentios. No início, eles eram fragilizados, eles eram como se fossem vítimas. Eu enxergo dessa maneira, vocês me corrijam se eu estiver errada. Mas depois, eles também passaram a dizer o seguinte: você quer saber de uma coisa? Vamos fazer do nosso jeito aqui. Olhe para nós também estamos seguindo, trilhando um outro caminho, e esse caminho também vai chegar a Jesus. Então, Esther, eu acho que sim, no início, eles tinham essa recriminação por parte dos judeus, mas depois, através das suas ações, dos seus atos, eles também querem reclamar para si, né? Eu também quero ser a última bolacha do pacote, porque depois de Jesus, agora eu estou tranquila e vocês que são os errados. Então, essa rixa, ela se perpetua ainda, se a gente for analisar historicamente, alguns povos ainda, essas linhagens, elas existem, né? Então, sim, não eram só vítimas, eles também se tornaram acusadores aí da parte contrária. Muito bom. Meninas, Nádima, libera o microfone e Fabiola, quero conversar com vocês duas juntas agora. Vocês fiquem à vontade para falar. Aí, Fabiola dá uma aula, fala que judeus se acham por guardar os mandamentos, tal, detentores da graça de Deus, os gentios pelas obras, tal. Mas aí vem Paulo, e eu posso usar um português bem popular, e dá aquela facada na barriga deles e fala assim, ó, nem gentios, nem judeus, sabe de umas coisas? Vocês precisam se converter. Vocês são pecadores. Eu imagino Paulo colocando o dedo na ferida deles e falando assim: vocês são pecadores, vocês estão muito distante da graça. Um acha que tem a graça por conta de seguir os mandamentos, outro acha que tem a graça de Cristo por conta de fazer obras, tal.
mas Uhum. vocês precisam se converter. Meninas, falem aí à vontade. Como que foi isso, Paulo colocando o dedo na ferida desses povos? Eu acredito que Paulo, nesse momento, era tão decisivo, porque ele falou assim: eu preciso mostrar que em Jesus há reconciliação. Chega desse ódio, chega dessa briga de vocês. E quando a gente, eu não sei se vocês já passaram por um momento de reconciliação com alguém, sabe? É muito triste, é muito terrível você sentir que não tem relação com o outro, que existe um ódio, mas na hora que gera a reconciliação, sabe, o, o amor reina. E era isso que Paulo queria mostrar. Falou: olha, eu preciso mostrar a condição de vocês, mas eu quero mostrar também a condição do pós-cruz, porque através da cruz a gente consegue se reconciliar e a gente vira irmão. O que eu desejo para um irmão meu, um irmão carnal, eu preciso desejar para os outros que estão ao meu redor. É essa a diferença. E é isso que vai motivar aquelas pessoas a seguirem Jesus. Porque daí era tipo assim, um por todos e todos por um. É dessa forma que nós precisamos viver. Eu acho que foi isso que Paulo quis mostrar. Ó, é agora, vamos lá. Nadma, só dando sequência nisso, não tem dúvidas de que Paulo é, foi o autor da maioria dos livros aí, do que a gente tem do Novo Testamento, e a gente vai entender um pouquinho isso depois em outro papo, mas o centro é Cristo, o centro da Bíblia é Jesus, o centro da mensagem daqueles antigos profetas sempre foi apontando para a vinda do Cordeiro, aquele Cordeiro puro que iria romper todas as muralhas. Então não existe mais barreira, sabe, Esther? Eu não cabe mais isso. Inclusive eu, na minha denominação, nas minhas crenças, na doutrina que eu professo seguir, eu não tenho o direito de odiar aquele ou esse, porque eu acredito que eu sou mais amado por Deus por aquilo que eu faço. Na verdade, é o contrário. Eu amo a Deus e eu demonstro fazendo o que eu faço. Mas o amor dele é incondicional e o sacrifício, o respingo daquele sangue na cruz alcança todos nós. Então, Paulo, ele vem como um agente decisivo. Paulo, ele transforma o seu contexto para anunciar para esse povo. Ele foi convocado para anunciar para os gentios, para falar o seguinte: galera, chega, nem você, nem aquele lá. É Cristo. E nós somos um em Cristo. O caminho agora é Ele. E isso transforma até a minha forma de lidar hoje, né, Nádima? A minha forma de ver a Nádima, de ver a Esther, de ver os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo. Isso muda a partir do momento que eu tenho esse contato com Cristo e que eu tenho através dos ensinamentos que os seus apóstolos, os seus discípulos também passaram. Então, que a gente, eu e você, cada um de nós, possamos colocar na nossa vida prática esse ensinamento, não só de Paulo, mas principalmente de Cristo Jesus. Nós somos um nele, nós somos corpo, nós fazemos parte da mesma família. E que nós possamos praticar isso nos nossos dias e nas nossas relações. Que lindo isso, Fabiola. E eu quero finalizar com um texto que eu encontrei aqui, que chancela o que você falou, que diz assim, ó. Paulo chamou ambos os grupos a abandonar suas posições arraigadas de confiança nas obras e aceitar a graça de Deus em Jesus Cristo. Quando cada um desses grupos aceitasse a graça de Deus para se reconciliar com ele, eles se encontrariam na mesma esfera unificada do reino de Deus. Eles se descobririam como parte do mesmo povo de Deus, cidadãos da mesma pátria e membros da mesma família, que é a igreja. Que coisa linda, né? Por isso que é a conciliação, a reconciliação horizontal. A Nadma, sem perceber, ou não sei se foi motivada, ela já deu um spoiler do que a gente vai falar no próximo encontro, no encontro da semana que vem. E meninas,
Tá bom demais o assunto, tá bom demais. Então eu convido a todos e a todas aí que estão escutando, assistindo, nos ouvindo, a estarem conosco na próxima semana, porque vai ser muito bom. Combinado? Fabiola, você ora para a gente encerrar? Querido Deus, nós mais uma vez agradecemos, porque hoje nós compreendemos aquele sacrifício maravilhoso de Cristo Jesus na cruz do Calvário, reforçada por Paulo com essa carta maravilhosa aos Efésios. Senhor, nos ensina hoje, nos nossos dias, aqui aonde eu estou, Nádima, Esther e todos os que estão nos ouvindo ou assistindo, nos ensina a praticar esse amor horizontal, nos ensina a entender que aquele sangue que me lavou, lavou a todos que estão aqui, aqueles que virão, aqueles que já foram, e que nós somos um através de Cristo Jesus. Por favor, continua conosco, Santo Espírito de Deus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E olha, gente, devo dizer que a semana que vem a gente vai receber umas espremidas aí do Senhor sobre esse assunto que a Nádima falou. Se você não lembra o que a Nádima falou agora, no finalzinho da palavra dela, volte um pouquinho, porque a semana que vem a gente vai se aprofundar. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau.